Garrone de volta, eu tinha prometido e saiu a segunda parte do vídeo sobre o Irã. Eu estou aproveitando o gancho do assassinato do general Qassem Soleimani, ou Soleimani, e as reações do Irã para falar um pouco mais desse país de que eu tanto gosto, do país, não do governo, vale lembrar. Esse vídeo foi um dos que mais deram trabalho para fazer, espero que vocês gostem. Conversei com especialistas e vou falar um pouco da minha experiência lá no Irã. Eu visitei o Irã em 2017, eu e a Mara Luque fomos, por exemplo, à casa do Ayatollah Khomeini, a figura mais importante da história do Irã no século XX. Eu visitei o país quando estava tudo calmo ainda, não estava essa tensão toda. Eu vou mostrar alguns vídeos que eu fiz lá, e se você não viu a primeira parte, acessa a playlist da coluna, que está aqui na descrição. Eu gravei essa coluna quando eu estava ainda no outro apartamento, o cenário está diferente, vocês vão ver. Eu não estava aqui na... Quase falei o nome da rua onde eu moro. Enfim, vamos ao vídeo. Irã, o que a imprensa não te contou, parte 2. Esse é um quarto de hotel comum, como a gente pode ver em qualquer lugar do mundo, mas a religião está presente em pequenos detalhes. Quando a gente vai para hotéis, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, a gente encontra uma Bíblia na gaveta. Aqui, olha o que a gente tem na parede. É uma plaquinha indicando a direção da cidade sagrada de Meca, para onde os muçulmanos têm que rezar 5 vezes ao dia. E mais do que isso, na gaveta, olha o que a gente encontra. Tá aqui, tapete, Corão. Opa, de cabeça para baixo, olha o sacrilégio. Bem bonito, por sinal. Essa pedrinha é uma coisa que diferencia os muçulmanos sunitas dos muçulmanos xiitas. Os muçulmanos xiitas põem essa pedra no chão e na hora de rezar, encostam a testa na pedra. Sempre, claro, em direção a Meca, seja você sunita ou xiita. Isso dentro do quarto do hotel. Irã. Tá aí um país complexo. Eu vou abrir um parêntese aqui. Já adianto que nesse vídeo tem informações, impressões, opiniões, longe de ser a palavra final sobre o assunto. Em poucos minutos, nem que eu quisesse daria. Eu ainda tenho muitos vídeos que eu fiz lá no Irã e daria para fazer mais uns 5 vídeos do Irã aqui para a coluna. Eu passei 20 dias no país, conheci todo o país? Claro que não. Não falei também com todas as pessoas. Tive muita limitação para gravar, gravei clandestinamente porque eles não gostam muito de jornalistas lá. Eu estou aqui para tentar dar uma visão equilibrada do país. Imparcial, não. Como diz o professor Leandro Carnal, neutro, só sabão. E tem assuntos que não dá para ser isento. Diante de violações de direitos humanos, por exemplo, falta de democracia, terraplanismo, tem lado certo, sim. A ideia aqui é promover um debate. Você pode tirar suas conclusões, formar a sua opinião, contrária ou favorável à minha. Minha ideia aqui é mostrar que nada é simples. Se alguém tuita, por exemplo, e no final fala simples assim, desconfie. Nunca é simples, especialmente falando de Irã. Nem meu cachorro Francisco é simples e previsível. Ele tem suas idiosincrasias e mudanças de humor, tem os brios dele lá, e tem dia que eu acho sinceramente que ele nem gosta de mim, ele só me tolera porque eu dou comida e abrigo para ele. E só para ficar claro, eu não tenho procuração de Trump, nem de Allah, Ayatollah, Hezbollah, de ninguém. Quer dizer, eu tenho a procuração da minha mãe para exibir os comentários dela aqui, e hoje ela estreia oficialmente como participante da coluna do Garrone, respondendo aos haters e pessoas que me xingam aqui na coluna. É o que eu digo, contra o ódio dos haters, o maior amor do mundo, o amor da minha mãe. Fechamos parênteses. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Irã. Tanguy, que bom encontrar você de novo aqui na minha coluna. Agora para falar de Irã, mas a gente está num momento, você sabe disso, né? Que a gente tem que voltar 3 casas antes de começar qualquer assunto. Quando a gente fala de astronomia, por exemplo, tem que explicar que a astronomia é diferente de astrologia e tem que explicar que a Terra não é plana. Então, antes de começar a falar do Irã, vamos voltar 3 casas e deixar claro que iraniano não é árabe. Iraniano é persa, perfeito. Essa é a primeira lição. Lição número 1. E outra, até o presidente Bolsonaro costuma usar a palavra xiita para denominar os radicais, o que também é um equívoco. Também é um equívoco. Na verdade, eu tenho a impressão, Garrone, que somente aqui no Brasil que a gente faz esse uso de xiita como mais radical. Me parece que isso é inclusive por conta da Revolução Iraniana de 79, que foi retratada aqui no Brasil como muito radical, mas não há nenhum indício de que xiita seja mais radical do que sunita, inclusive os principais grupos terroristas, Al-Qaeda, Estado Islâmico e tudo, são todos sunitas e não xiitas. Então fica a dica para o presidente Bolsonaro. Jorge, de repente todo mundo virou especialista em Irã na Universidade do Facebook.
Então eu preciso falar com você, porque eu tenho muitas perguntas e você é daquelas pessoas que entendem bastante do Irã e tem contato com pessoas lá. E o que eles disseram? Qual é a temperatura lá nesse momento? Eu diretamente entrei em contato com alguns, mas eles não me responderam, com medo assim um pouco de represália. O regime controla o acesso à internet, está meio instável. A população está um pouco receosa, porque é um assunto delicado, ninguém muito quer comentar abertamente. Eu até falei com uma amiga iraniana aqui, e ela falou que, com família lá, e ela falou assim: Jorge, eu só acredito naquilo que eu vi sendo assim filmado, sabe, notificado ao vivo nas ruas, assim, por um celular, ali naquele momento, porque assim, as informações estão muito desencontradas. Fake news não é exclusividade do Brasil, né? Não é mesmo. Então, ainda mais é um povo também fofoqueiro e adora uma fake news. Opa! Parece que os especialistas de Facebook estão tratando esse assassinato como o marco zero da tensão entre Irã e Estados Unidos. Mas é muito difícil estabelecer esse marco zero. Dá para botar assim, aqui começou a rixa entre Estados Unidos e Irã? Olha, o marco zero foi o golpe da CIA patrocinado em 52 contra o primeiro-ministro democraticamente eleito, o Dr. Mohammad Mossadegh. A queda de Mossadegh foi uma lição para o resto dos países da região, no sentido de que, olha, não brinque com os interesses do Ocidente. Também seria o fim da história democrática do Irã? O marco do fim da democracia também? Foi, porque veio a Revolução Branca com o Shah, que ampliou direitos civis, mas ao mesmo tempo foi um regime que paradoxalmente foi ditatorial, houve perseguição política, ideológica, partidária, né? Vários partidos entram na ilegalidade. Vocês viram aí, ditadura já é uma realidade no país, infelizmente, há quase 70 anos. Primeiro na monarquia e agora na República Islâmica. Bem, o país voltou às manchetes por conta do assassinato do general Soleiman. E já começaram as reações. Primeiro foram os discursos e agora, de fato, houve ataques aos, digamos, interesses americanos na região, como, por exemplo, a base americana de Al-Assad, que fica perto de Bagdá, no Iraque. E agora? Até onde vão essas provocações? Tem aquela brincadeira de chicken dos jovens americanos, jovens motoristas americanos, em que um vai de carro contra o outro e quem desistir primeiro perdeu. É o chicken, ou o perdedor, o covarde. A gente está num jogo de chicken quando a gente fala de Irã e Estados Unidos. Quem será que vai recuar primeiro? Nesse momento, a bola está na quadra do Irã. E aí, Irã, a gente matou uma das principais lideranças militares do país, uma das principais lideranças do país, ponto, nem apenas militar, uma das principais lideranças do país. E aí, Irã, o que você vai fazer? A gente tem que ver quem é que para primeiro. Qual o risco? Né? Nenhum dos dois parar num nível que paralisa a brincadeira. Porque quem parar primeiro pode soar como uma derrota para o público interno e seria uma desgraça, né? Pois é, principalmente no momento no qual os dois estão precisando de vitórias internas, né? O Irã tem passado por manifestações importantes dentro do país. E os Estados Unidos estão passando por um processo eleitoral, o que, aliás, faz com que esse ataque, né, ao Soleimani, enfim, que matou o Soleimani, não faça muito sentido para o Trump. Ele estava com um jogo assim, favorável para si, uma economia muito bem, assim, uma economia como não se via nos Estados Unidos há muito tempo. Ele arrumou um fato novo que, na verdade, a gente pode considerar que é quase como se fosse abrir uma caixa de Pandora, sabe-se lá o que vai sair de lá de dentro. Pois é, a coluna estava pronta, editadinha, mas aí o presidente americano resolveu falar, então eu vou dar uma atualizada aqui. Ele disse que, se depender dos Estados Unidos, o Irã jamais vai conseguir armas nucleares, impôs novas sanções ao Irã, lembrou que os Estados Unidos não dependem tanto assim do petróleo do Oriente Médio, que é verdade, porque agora eles aumentaram muito a produção interna por conta do petróleo de xisto. Ele veio com aquele discurso meio fálico, né, dizendo que os mísseis dele são maiores e potentes e precisos e etc. E soltou uma frase que eu acho que é a mais importante desse discurso, que ele disse que o Irã, depois dos ataques que promoveu contra bases americanas no Iraque, está acalmando. Ou seja, parece que essa tensão não vai escalar, não vai mais aumentar a tensão no Oriente Médio. Torçamos para que isso aconteça.
Impressionante essas imagens, né? Nesse evento de homenagem ao general, vale lembrar que houve um pisoteamento, uma coisa horrorosa, dezenas de mortes. A última vez que eu vi, eram pelo menos 50 mortos. Mas afinal, por que essa multidão foi às ruas para chorar a morte do general? Ele tinha uma definição da New York que falava que ele tinha um carisma sutil. As pessoas gostam mesmo dele? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais porque as pessoas o identificam como um herói de guerra. Então, assim, é muito diferente quando você tem alguém que é uma figura militar, mas o cara que nunca pegou numa arma, né? Aquele cara que nunca se arriscou. Uhum. A fama que o Soleimani conseguiu criar é que durante a guerra Irã-Iraque, ali de 80 a 88, uma guerra muito violenta, me arrisco a dizer, Nelson, que talvez tenha sido a guerra mais sangrenta depois da Segunda Guerra Mundial. Morreram 1 milhão de pessoas, né, em 8 anos. Uma guerra realmente muito brutal. Os relatos que se tem dele de uma pessoa extremamente corajosa, poderosa, engajada. Então, o iraniano médio olha para ele e fala assim, pô, esse cara, ele não tá falando da boca para fora, ele não tá clamando pela bravura dos iranianos sem nunca ter feito nada. Esse cara realmente foi lá e fez. Existe um sentimento nacionalista muito forte no Irã, que é muito genuíno também. Eles remontam lá ao Império Persa, né? Então eles estão falando de uma história milenar, uma história de vitórias militares. Há um orgulho muito grande. E nesses últimos tempos, o Soleimani, ele encarnava essa história de bravura militar, de honra do exército iraniano. Bem, eu estive no Irã e pude ver isso de perto, como eles, mesmo bastante críticos ao governo, eu vi muitas críticas ao governo, mas eles têm muito orgulho de ser iranianos, e uma coisa que me chamou muita atenção, em praças públicas até hoje, você tem pessoas, principalmente mulheres, lamentando as mortes daqueles da guerra Irã-Iraque. Como a guerra Irã-Iraque está presente, né? O tempo inteiro. Pra gente faz tanto tempo, né? Pra eles é muito atual. Então a morte dos mártires para eles, e o Soleimani já virou um mártir, é um mártir, não há dúvida, o Khamenei o trata como mártir, é uma coisa muito presente, muito genuína, pelo que eu pude perceber em relação aos mortos na guerra Irã-Iraque. A Foreign Policy lançou a lista dos 100 maiores pensadores da década. Na área de defesa, ele entra entre os 10 maiores pensadores na área de defesa do mundo. O que não quer dizer que é bom ou ruim, é só um fato ali da capacidade dele de ser um estrategista numa região tão conturbada. Ele era um gênio do mal ou do bem, não sei. Falar em genialidade é muito difícil, né? Porque é muito subjetivo. Mas assim, olhando para fatos, ele era a principal liderança militar de um país, uma das principais lideranças políticas e a principal liderança militar de um país que está numa região extremamente conturbada, que até muito pouco tempo atrás estava afogado em sanções, sendo pressionado por conta do seu programa nuclear. E ele conseguiu, ao longo desse tempo, colocar o Irã de uma forma que ele incomoda absolutamente todo mundo. Você não tem como mexer no Oriente Médio se você não olha para o Irã. É fundamental olhar para o Irã. O Irã não é um Iraque, o Irã não é uma Síria. Essa arquitetura iraniana foi construída por ele. Então faz sentido que ele esteja entre os 10 maiores pensadores, talvez não do ponto de vista abstrato, mas do ponto de vista de como é que eu amarro tal coisa aqui com aquele lá, uma leitura muito clara do cenário que envolve o Irã. Eu costumo dizer que, ao contrário do Iraque, da Síria, o Irã não é uma invenção colonial. Eles são iranianos muito antes da Europa ser Europa, né? Pro bem ou pro mal, mais uma vez, eles são originais, autênticos, únicos. Eles conseguiram milagrosamente, durante, 2.700 anos, podemos contar assim, de história escrita, né, serem invadidos 88 vezes e resistirem 88 vezes. Não é à toa que eles têm até um provérbio falando que resistir é um verbo persa. Né? Bom, interessante. Porque eles até absorveram o Islã como cultura, né, mudaram do zoroastrismo para o Islã, com a invasão árabe, modificaram o alfabeto, antes era o cuneiforme, que a gente vê em Persépolis, agora é o alfabeto arábico, né? E quando os árabes saíram, eles voltaram, refloresceram. Atacar o Irã militarmente, ou sanções, isso só dá gás a um regime que, na verdade,
em sua estrutura, ele já está velho, né? A população iraniana ela já não aguenta mais esse regime. E quem fortalece é o Ocidente. Aí eu pergunto, será que não fazem de propósito para ter um bode expiatório? Opa, né? Boa provocação. E a gente tem que falar da Guarda Revolucionária. Ela faz parte do Estado iraniano e tinha uma tropa de elite dessa guarda, digamos assim, que agia no exterior. E essa tropa de elite era liderada justamente pelo general Qassem Soleimani. E eu tenho que comentar aqui a reação do governo brasileiro que está nessa agora de alinhamento automático com os Estados Unidos. Tanto o Itamaraty quanto o próprio presidente Bolsonaro falaram da morte do Soleimani num contexto de combate ao terrorismo. Aí a gente tem um problema, porque o Brasil tem embaixada no Irã. E se a Guarda Revolucionária é parte do Estado iraniano e Bolsonaro chama a guarda de terrorista, quer dizer que o Brasil tem uma embaixada na capital de um país terrorista. E temos um diplomata de um país terrorista em Brasília. Não foi por acaso que o Irã convocou a embaixada brasileira para dar explicações. Constrangedor, né? E nessa guerra de narrativas, o parlamento do Irã classificou o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, de terrorista. Uma reação à decisão do governo Trump de classificar a Guarda Revolucionária como uma organização terrorista. Como você caracterizaria essa Guarda Revolucionária? Olha, a Guarda Revolucionária, ela amarra o regime. É uma organização paramilitar, né, de influência estratégica extrema dentro dos ministérios, principalmente o Ministério de Relações Exteriores e Economia, né, e assistência social também. São militares muito bem treinados, né, estrategicamente bem treinados, e controlam, seguram a força econômica não petrolífera do Irã. Então é aí que mora a força. Aí eles reinvestem em tecnologia militar, né, aeroespacial. Então, assim, em termos de contingente, eles oscilam entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas, né, entre homens e mulheres. Então eles ficam nesse limbo para proteger o regime teocrático, que na verdade nem sei se é uma questão religiosa hoje. Se fosse uma empresa, teria um problema sério de branding, porque você vê Guarda Revolucionária não quer dizer só a Guarda da Revolução, é algo muito mais complexo, né? Então a Guarda Revolucionária é do mal. Mas nem os Estados Unidos têm moral para dizer isso. Vinícius, obrigado por conversar comigo na coluna do Garrone. Mais uma vez, né? A gente já conversou uma vez. Curioso é que, em certo sentido, a Guarda Revolucionária e o Soleimani foram muito úteis, né? Em algum momento eles tiveram um inimigo comum, que foi o Estado Islâmico. Nesse período de guerra com o Estado Islâmico, não se pensou em matar o cara, né? Agora que o Estado Islâmico se foi, aí ele é o mais novo inimigo número 1. Talvez ele fosse o inimigo número 2, mas era útil naquela época, né? Ele era, na prática, ali, na minha leitura, um aliado tácito, né? Mas os Estados Unidos, eles fazem muito isso, né? Não só os Estados Unidos. Toda grande potência, ela tem os seus aliados, vamos assim dizer, tácitos ou polêmicos, né? Tem uma aliados do dia. Aliados do dia. Os aliados do dia. Os Estados Unidos, como chineses, russos, têm os seus aliados polêmicos. Para os Estados Unidos, isso é sempre muito contraditório, porque se trata de uma potência liberal, que em casa é uma democracia, em tese defensora dos direitos humanos, mas que, para fazer valer seus interesses fora, eles têm de fazer alianças formais ou informais com nomes polêmicos e depois jogam muitos desses aliados às traças. Foi o caso, por exemplo, do próprio Saddam Hussein, que foi muito útil aos interesses americanos nos anos 80 na guerra Irã-Iraque. E chega aos anos 90, a realidade se transforma, o Saddam Hussein virando o inimigo mortal dos Estados Unidos até a sua queda definitiva em 2003, depois da invasão e ocupação do Iraque pelas tropas americanas no contexto da guerra ao terror. A cooperação com os iranianos no Iraque é forte. Havia cooperação entre a Guarda Revolucionária em algum grau. E o Qassem Soleimani certamente já deve ter tido algum tipo de diálogo com os norte-americanos, ainda que indireto, porque os interesses ambos, né, mútuos, de Estados Unidos e Irã no Iraque
era evidente. Inclusive, eles nem competiam dentro dos mesmos setores econômicos, né? Os Estados Unidos estavam envolvidos muito com a indústria petrolífera e a reconstrução da infraestrutura dos iraquianos, e o Irã tinha o Iraque já como seu maior destino de exportações de bens de consumo. Então, assim, carros iranianos, máquina de lavar louça, televisão, claro, como tudo, nem de um lado, nem dos iranianos, nem do outro, norte-americano, não é tudo de mão beijada, né? Eu mesmo costumo falar em sala de aula, né? Não existe mocinho nas RIs, né? É tudo bandido. Então... Um jeito menos educado de falar isso, que é falar assim, nesse puteiro não tem virgem. Exato. Não é tão polido assim, não vai estar nos livros, mas eu acho que resume muito bem essa questão. Jorge, obrigado por essa mais uma aula de Irã. E o Irã não vai sair da pauta. O Irã não vai sair da pauta. Então a gente vai ter que conversar depois, no futuro. Eu vou voltar a falar de Irã aqui, eu vou ter que contar com a sua participação. Claro, sempre, por gentileza. Professor, muito obrigado por mais uma entrevista aqui na Coluna Garrone. A gente se vê em uma próxima ocasião falando de outros assuntos internacionais. Obrigadão, professor. Obrigado, eu que agradeço, Garrone. Um abraço. Bem, muito obrigado por mais uma vez conversar comigo aqui na minha coluna. Você que entende super desse assunto, ajudou a pensar um pouco além do que a gente está lendo nos jornais. E muito obrigado por contribuir. Espero conversar com você em breve com outro assunto. Valeu. Eu que agradeço pelo convite. Sempre precisar, estamos aí. E aí, qual a opinião de vocês? Agora eu vou fazer tipo os telejornais. Você deve ter percebido como funciona, né? Sempre abre com uma matéria de economia, ou de política, ou de sangue. E no final tem uma matéria de futebol, ou uma matéria de comportamento, ou uma matéria de cultura. Então, olha lá, sangue, 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 no final, agora futebol. Eu vou fazer isso. Então, eu vou deixar a coisa mais leve para o final, para a gente terminar para cima, enquanto a gente fala de Irã. Então, vamos lá. Curiosidades do Irã. O choque inicial dos turistas, principalmente, é a roupa. Para as mulheres é a questão do véu. Elas não precisam usar o chador, que é aquela roupa preta que cobre muito do corpo e não deixa mostrar as formas, mas só podem descobrir a cabeça dentro do quarto do hotel, só. E os homens têm que usar calça, não pode usar bermuda, nada de regata. E isso cria situações curiosas. Você não tem, por exemplo, piscinas a céu aberto porque homens não podem ver mulheres com pouca roupa, nem mulheres podem ver homens com pouca roupa. Então, nos hotéis, por exemplo, você tem horários para homem e para mulher frequentar. Ou, em alguns hotéis, você tem até 2 piscinas separadas. E a mesma lógica serve para academia. Esse hotel aqui que a gente está em Isfahan tem academia, mas tem um detalhe. É separado. Mulher na parte da manhã, homem tarde e noite. Ó, tem que usar roupa comprida, calça, porque até a academia você vai ter contato com outras pessoas do sexo oposto e você não pode mostrar o seu ombro, porque é muito erótico. Mara. E eu, pra tomar um chazinho lá embaixo, tem que botar véu, botar isso aqui. E não pode malhar. Eu vou malhar, você não vai poder malhar hoje. Porque eu fico aqui nessa encheção de ter que botar... Tá mostrando essa bagunça? Então tem que usar roupa comprida pra poder sair. Eu pra ir pra essa varandinha, ficar lendo, tive que botar o lenço. Não aguento mais lenço, nunca mais vou usar lenço. É ruim. Então eu vou pra academia. Não pude filmar na academia, mas eu conto pra vocês. Na academia só tinha homem e eles ficam bem à vontade. Tinha uns caras malhando assim de shortinho, sem camisa, de chinelo. Eu achei um pouco estranho, mas respeito as diferenças. O Irã é esse tipo de lugar que não dá pra planejar tudo, tudinho. Vai ter surpresa. Se você não gosta de surpresa, não vá pro Irã. E nem tudo tá no guia de viagem, o que é super legal. Tem sempre o espaço pro imprevisível. Vocês viram que a Mara teve problema com o véu, o dual véu. No início fica até bonito na foto e tal, mas cansa. Principalmente se você viaja naqueles meses mais quentes, que foi quando eu fui. E como eu disse, né, o véu tem que ser usado em todos os lugares públicos. Todos mesmo. Caraca, não vou conseguir subir essa porra. Seca tudo aqui, ó. Seca tudo. Não mostra não. Tudo seco. Isso, é pra isso que tem o véu. E aí, o que você tá achando? Você me filmou?
Agora sim. Pergunte de novo. O que você tá achando? O que você está achando? Eu tenho certeza que existe um santo protetor do jornalista. Porque a gente se meteu em muita coisa que era para dar muito problema. Fomos parar na casa do Khomeini. Ah, isso foi muito bom. Então a gente pegou um táxi e o taxista perguntou se a gente queria parar na casa do Khomeini. Você lembra que o taxista falou assim, Khomeini good? Good, exatamente. Com o inglês maravilhoso dele, a gente entendeu exatamente o alinhamento político dele. Aí a gente começou a entrar numas ruazinhas. É uma rua fechada, porque na hora que você entra tem uma segurança. A gente acha que é uma coisa proibida, mas pelo contrário, né? Pelo contrário. Aí eu fui na frente com o taxista, ele foi me contar. Ele entrava, aí ele apontou pro lugar onde tem a cadeira do Khomeini, aí ele fazia assim, Khomeini! Lá, 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 Khomeini! Lá, 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 lá. Aí ele apontava pro lugar do auditório e fazia assim, ó! Pronto, entendi. Ali é o local onde Khomeini fazia o discurso e as pessoas ouviam. Eu achava que era uma coisa super rica, grande e tal. E no fim das contas é um espaço até pequeno. Hein, Mara? Até bastante simples, né? É, sem luxo, na verdade, sem luxo, né? Ele é muito simples. Não tem os tapetes persas chiquérrimos no chão. Não tem. Tem só um tapete comum. Quer dizer, qualquer tapete aqui é tapete persa. Aí depois a gente foi pra casa do Khomeini, que era ligado por uma passarelinha. Uma pontezinha, né? Você fez Passarelinha. imagem? Fiz. A gente vai poder mostrar a imagem. Sim. Ele andando nessa passarela até o local do discurso. Assim, não sei se é bem uma casa, né? Porque só tinha um cômodo. Eles te recebem super bem. Olha a biblioteca. E aqui uma espécie de museu, com pôsteres, fotos e livros do Khomeini. Você não tem uma fila de turistas. A gente não pra viu entrar nenhum lá. turista lá. Tem nenhum turista lá. Ninguém deu essa dica pra gente de viagem. Alguém deu? Alguém falou pra você? Não. Visitem a casa do Khomeini. É incrível como as pessoas reverenciam. É, Né? isso me chamou a atenção. Ganhei desse livrinho. E ele falou, é seu, é um presente pra você. Na verdade, tá lá pra isso mesmo. Eles Pra divulgar, né? Pra divulgar. A lembrança que eu tenho do Khomeini é a pior possível. Só que pra eles, é o cara que libertou o Irã, a população, Da opressão do Shah. Assim, eles se sentem gratos de você ter ido visitar. E eles gostam, querem preservar a memória do Khomeini. Essas são as imagens do retorno do Khomeini ao Irã, depois do exílio em Paris, quando o Shah já tinha ido embora. E ele volta como líder supremo. Isso. Não é assim, a gente parou aqui do nada, né? A gente tá vindo pro shopping. Gente, a gente tem muita sorte. Tudo isso sem falar língua nenhuma, né? É, exatamente. Eu achei muito legal o esforço que eles fazem para preservar a memória. É um esforço deles. Tanto que não tá em nenhum lugar de turismo, meu véu caindo o tempo inteiro, e ainda assim eles estavam felizes de receber a gente. Eu dava tudo para conversar com a senhora. Foi muito legal entender a reverência daquelas pessoas ao Khomeini. Gente, ninguém falava inglês ali, ninguém. A gente não fala farsi. E a gente se entendeu, a gente apurou matéria lá. A gente apurou. Quer mais que isso? Olha, deixando claro, eu não apoio o Khomeini, tá? Eu sou a última pessoa do mundo que vai apoiar uma teocracia. Cruz credo. É que como jornalista e como uma pessoa que gosta de história, o Ayatollah Khomeini é um personagem fascinante. E tá no local que antes eu só tinha visto pela TV é muito legal, é emocionante. Tem gente que se emociona com Times Square, com Big Bang. Eu me emociono com a casa do Khomeini. Eu sei que eu sou estranho. É uma pena que uma possível guerra ou essa tensão constante na região acabe privando muita gente de conhecer o Oriente Médio e mais especificamente o Irã. Eu não estou recomendando viagem para o Irã agora, tem que pesquisar antes de ir. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, 2020, 2021 ou 2035. Então, sugestão, liga para a embaixada, manda e-mail, pergunta mesmo e vê se está seguro. E agora é torcer para o patrimônio histórico ser poupado de mais uma guerra. São 22 patrimônios históricos da Unesco no Irã. E torcer também para que esse povo maravilhoso não sofra com outro conflito. Mais uma vez, o povo, não o governo. Olha, não tem rótulo melhor que ditadura para classificar o regime da República Islâmica do Irã. Hora de ler as mensagens. Mensagem do Flávio Leme. O Flávio Leme, ele é membro do My News e membro do My News tem prioridade na leitura dos comentários.
Garrone, você me convenceu a aderir ao My News. Acabei de fazer minha inscrição. Agora ele é membro. Ótimo jornalismo. Vivo na Croácia, país lindo, conheço, e tenho dificuldade em ter boas notícias brasileiras. Sucesso sempre. Obrigado, Flávio. Uma ressalva, nem sempre a gente dá boas notícias aqui. Concordo com a ideia de ser uma fraude, mas... ela está comentando aqui a coluna que eu falei que Ano Novo é uma fraude. Claro que era uma brincadeira, só para mostrar que a escolha da data é tudo muito arbitrário, mas no fim das contas, gente, todo mundo faz contagem regressiva, faz um voto aqui e ali, e ela diz, concordo com a ideia de ser uma fraude, mas fiz meus 12 votos, kkk. Já no primeiro dia fiz tudo errado. Isa, tenta de novo, não tem problema, não precisa esperar 1º de janeiro do ano que vem para começar a tentar cumprir esses votos. Eu também fiz meus votos, estou empenhado. Pedro Kakowitz, não sei, desculpa, Pedro. Garrone, não sou de esquerda, mas você merece meu like. Continue, abraço. Eu sou de esquerda, Pedro. Ivone da Cruz. Ué, Garrone, você é de esquerda? Pois é. O que vocês acham? Ivone é membro, hein? Beijo, Ivone. Os beijos são mais calorosos para quem é membro. Mensagem do Adroaldo Machado. Haters, impossível te odiar. Garrone, não é fácil, mas traz uma visão bem sagaz sobre esse mundo que eu gosto muito. Você gosta do mundo, muito da minha visão. Fica em aberto. Um beijo para você e para sua lacônica mãe. Feliz 2020. Adroaldo, você está errado. Você está errado. É possível me odiar. Eu tenho haters. E como eu disse, a partir de agora, a minha mãe está de plantão para responder, rebater os haters que tanto me perseguem aqui na coluna do Garrone. Tem uma mensagem aqui que é do Júlio Nogueira. O Júlio é um hater clássico, porque o hater clássico não põe foto. Então o Júlio é um grande J, como aparece aqui na tela e vocês estão vendo. Vamos lá, Júlio Nogueira. Esse cara é muito estranho. Halterofilista com cabelo raspado, década de 40. E que gosta de cachorro fera, não pode comentar no My News. É um bombado que deve viver levantando ferro em frente a um espelho. Enfim, um babaca. O que eu vou comentar? Eu não vou comentar. Quem vai comentar é a minha mãe. Meu Deus, como as pessoas se enganam com as outras, né? Halterofilista. Meu filho tem 1,90 m e muitos. E só malha o estritamente necessário para manter a saúde. Né? O cachorro fera dele nem late, porque essa raça é muito parada. É muita prepotência. Olha só, gente, bombado que deve... Ô, cara, para de se preocupar com a vida dele, vai se preocupar com a sua. Qual o seu problema, hein? Que bobão, cara, que cara ridículo. Vai prestar atenção, vai estudar, garoto. Se preocupa com meu filho, não. Você é muito bobo mesmo. E tá prestando muita atenção nele, hein? Cuidado. Bobo. Bobo é o termo que minha mãe usa. Minha mãe falou que ele falava que o cachorro era fera, só que Júlio tem um problema sério de pontuação. Porque, na verdade, o fera era um vocativo para mim. Ele não estava chamando o cachorro de fera. Mas tudo bem, né? Então ele tem um probleminha com a língua portuguesa também. Então vamos lá, tem mais uma mensagem da minha mãe que é para dar uma arrematada. Conclui aí, mãe. Eu tenho minha teoria, né? Ele está muito mais preocupado com você do que o conteúdo. Isso é tesão incubado mesmo, isso é atração fatal, Cruz. Muito obrigado, mãe. Espero que vocês tenham gostado da minha mãe. E ela tá só por áudio, tá começando aos poucos. Daqui a pouco ela faz vídeo. Quem sabe eu não faço uma entrevista com a minha mãe, como eu faço com os especialistas. Minha mãe tem suas especialidades. Quem sabe eu não faço uma entrevista com a minha mãe. E a pergunta, para terminar, é: por onde anda Francisco José? Francisco José, ele não faz muita coisa da vida, né? Ele tá sempre muito cansado nos cantos, dormindo. Ele fica alternando ali entre sofá e tapete, tapete e sofá. É uma vida muito difícil. Mas volta e meia, ele vai lá e acompanha a edição do vídeo. Francisco nunca fica muito distante, sempre tá ali do ladinho. E volta e meia, ele dá uma olhadinha ali, dá uma conferida como é que fica a edição do vídeo. Será que ele gostou do vídeo sobre o Irã? Não sei. Bem, a coluna do Garrone vai ficando por aqui. Eu te vejo na semana que vem. Então é aquela coisa, se inscreve no canal, toca o sininho. Seja membro, que membro, além de ter prioridade na leitura dos comentários, tem outros benefícios, que só membro sabe. E mais o que? Compartilha, curte, e haters do meu Brasil, tem gente que está vestido
com as roupas e as armas de Jorge. Eu não preciso das armas de Jorge, eu tenho o amor da minha mãe para rebater todo esse ódio, esse mau agouro que tenta chegar até mim. Vá de retro, hater, e eu espero você, que não é hater, que eu acho que é a maioria, tem recebido comentários muito carinhosos e eu agradeço aos comentários carinhosos. Vocês já perceberam aqui qual é o meu estilo, não quero ofender ninguém, eu tô aqui para ampliar o debate, para debater. Tem opinião contrária? Escreve aí, problema nenhum, vamos divergir. Divergir com elegância, educação e sem ódio. Não precisa de palavrão. Não precisa de palavrão e não precisa me insultar. Ó, tem novidades e tem colunas bem diferentes que estão vindo por aí. Tem uma coluna que eu gravei no exterior. Coluna Garrone viajando, acumulando milhas. Espero que vocês gostem. Mas, para ver a coluna, nada melhor do que se inscrever no My News. Não concorda? Não concorda? Se inscreve aí e eu te vejo na semana que vem. Eu estarei aqui. Você estará aí? Espero que esteja. Tchau. Até a próxima. Oi, Francisco. Tudo bem? Como é que você tá? Pergunte não. O que você tá achando? O que você está achando? Eu tenho certeza que existe um santo protetor do jornalista. Então a gente pegou um táxi e o taxista perguntou se a gente queria parar na casa do Comerido.